Pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre a idolatria ensinada no futebol. Eu apresentarei para vocês um tema que a mídia insiste em dizer que é a maior paixão do povo brasileiro. Trata-se do futebol, que de fato é um esporte muito popular no Brasil. O tema que vou tratar é sobre a idolatria ensinada no futebol de forma proposital. E nessa exposição vou falar especificamente sobre a imagem que a mídia criou do jogador Pelé como sendo o maior jogador de todos os tempos. Adianto que demonstrarei de modo inequívoco que essa imagem é uma jogada de marketing, com a única intenção de criar, e criou, uma idolatria na imagem desse jogador para se obter vantagens comerciais. Ou seja, a imagem desse jogador é uma invenção. Os feitos que atribuem a esse jogador, que costumam colocar nele como feitos extraordinários, na verdade são exageros para promover a idolatria desse jogador. Então, o ex-jogador Pelé, cujo nome verdadeiro é Edson Arantes do Nascimento, é apresentado pelo marketing como sendo o mais extraordinário jogador de futebol que já existiu. Por essa razão, várias gerações de brasileiros foram e são induzidas a cultuarem essa imagem exagerada do Pelé. Ele é idolatrado pelos brasileiros como se fosse um ser humano com poderes de jogar futebol que nenhum outro ser humano teve e nunca terá. E muitos acreditam tanto nesse exagero que não aceitam nem ouvir alguém discutir que mesmo na época de Pelé tinha jogadores no mesmo nível dele ou com nível superior ao dele. O culto à personalidade que os brasileiros são incentivados a dedicarem ao jogador Pelé é um culto criado e incentivado pela mídia. O fanatismo que o Brasil tem pela imagem do Pelé como um super jogador de futebol é uma criação publicitária, propaganda que exagera as qualidades de um jogador de futebol. Não se enganem, os marqueteiros criam uma idolatria no futebol e de tempos em tempos fazem de alguns jogadores uma espécie de deus do futebol. Assim fizeram com muitos jogadores. Maradona, por exemplo, é cultuado como um deus na Argentina. Existe inclusive uma igreja dedicada para ele, chamada de Igreja Maradoniana, formada por um grupo de pessoas que se juntam em um templo para celebrar o ex-jogador de futebol argentino Diego Maradona, como se fosse um deus. Esses torcedores, claro, incentivados pelos marqueteiros, fundaram essa religião em 30 de outubro de 1998, na cidade de Rosário, e resolveram considerar a data de nascimento de Maradona, que é 30 de outubro, como Natal. A partir disto, criaram uma liturgia com orações, mandamentos e com seguidores cadastrados em vários países. Argentina, Espanha e México são respectivamente os países com maior número de fiéis ou idólatras, A religião do Maradona tem o tetragrama, que eles dizem que é sagrado, o D, o 10 e o S, que misturando essas letras, essa letra com esse número, aí dá aquela palavra, a palavra Deus, Dios, em espanhol. O D de Diego, o 10 da camisa dele, aí juntando, dá o Dios.
O calendário para esses idólatras, né, começa a ser contado a partir do nascimento do Maradona, que eles usam a sigla AD, né, antes de Diego, e DD, depois de Diego, ou seja, é um calendário próprio, né, como se ele realmente é uma blasfêmia, né. Nós sabemos que o nosso calendário cristão é feito com o nascimento de Jesus Cristo, né? Então tem antes de Cristo e depois de Cristo. Bom, e o que justifica essa idolatria toda a Maradona? Futilidades incentivadas pelos marqueteiros. Os torcedores ou idólatras, né, desse jogador foram massificados e acreditam piamente que Maradona ganhou a Copa do Mundo de 86 sozinho. Um contrassenso, por nenhum jogador é capaz de ganhar jogos de futebol sozinho. Além disso, nessa Copa de 1986, Maradona fez um gol de mão no jogo com a Inglaterra. Foi um gol ilegal que prejudicou a Inglaterra. Mesmo assim, a mídia faz vista grossa a essa ilegalidade, a essa falta de fair play. Inclusive, a mídia esportista brasileira também ovaciona Diego Maradona, dizendo que esse lance, esse gol de mão, foi a mão de Deus que operou. A mídia brasileira, acometida da síndrome de cachorrinho, abana o rabo para a imagem de Maradona, que não é exemplo nem no futebol. Na Copa de 82, Maradona foi expulso do jogo contra o Brasil após desferir uma joelhada na barriga do jogador Batista. Na Espanha, no tempo que Maradona atuou pelo Barcelona, ele se envolveu numa briga dentro de campo em que a selvageria que ele fez horrorizou o rei da Espanha, Juan Carlos, e Maradona teve que depois se desculpar com o rei. Maradona, na Copa de 94, foi banido da Copa após ser flagrado no exame antidoping. Em uma entrevista, Maradona disse que no jogo com o Brasil na Copa de 90, que foi marcada pela derrota do Brasil para a Argentina por 1-0 com o gol do jogador Candídia, Maradona disse que no lance em que o jogo ficou paralisado e o massagista da Argentina Miguel de Lorenzo, conhecido como Galíndez, deu uma garrafa de água para o jogador branco se hidratar, Maradona confirma nessa entrevista que alguém colocou umas gotas de Roupinol, um tranquilizante, na água. Coloquei o link da entrevista na descrição do vídeo para você tirar suas conclusões. Pois bem, mesmo com todo esse histórico negativo, a nossa mídia, a mídia brasileira, esportistas, medíocre, ovaciona Maradona. O locutor esportista Galvão Bueno chegou a dizer, depois da morte do PIB de ouro, como chamam os argentinos, né, os idólatras, o Galvão Bueno chegou a dizer que Maradona foi o jogador que mais se aproximou do Pelé. A fala do Galvão Bueno tem erro dentro de erro. Primeiro, que ele promove a idolatria a esses jogadores, tanto ao Pelé como ao Maradona. Segundo, que mesmo dentro dessa anomalia, desse erro de promover a idolatria, ainda esse locutor Galvão Bueno erra sobre a carreira do Maradona, esquecendo que mesmo aqui no Brasil tivemos jogadores que de longe foram superiores em números a Maradona. Por exemplo, o Garrincha, 2 Copas do Mundo no currículo, a de 1958 e a de 1962. Vejam como a mídia exagera a imagem desses jogadores para promover a idolatria. Mas voltemos à imagem do Pelé, que é super exagerada diante das massas, com o propósito de obter vantagens comerciais à custa das massas. Criaram um mito sobre o jogador Pelé, uma imagem de que esse jogador foi super jogador. O objetivo é criar uma idolatria sobre essa imagem e lucrar com essa imagem. Em 1978,
o jornalista Adriano Neiva escreveu um livro de 313 páginas intitulado A Verdade sobre Pelé, pela editora Litográfica Ipiranga. Na sinopse dessa obra, Neiva pergunta se Pelé teria feito realmente jus ao culto, ao fanatismo e à religião dos quais se tornou símbolo, imagem e Deus. Como essa discussão de quem é o melhor ou pior é uma discussão subjetiva e por isso não leva a lugar nenhum, eu, particularmente, aqui vou discutir em cima daquilo que os marqueteiros costumam usar como prova para justificar o mito da imagem do Pelé como rei do futebol. Trata-se das marcas e dos títulos conquistados por Pelé. Eu vou mostrar que essas mesmas marcas e títulos não garantem a fama toda que deram à imagem do Pelé como o maior jogador de todos os tempos. Essas marcas e títulos apresentados pela mídia são exageradas, super exageradas. Pois bem, eu vou iniciar pelo número de gols do Pelé, pois sempre que os marqueteiros falam sobre o Pelé, eles dizem que ele foi o maior jogador de todos os tempos, porque ele foi o único que marcou mais de 1000 gols. Mas isso não é verdade. Pelé não foi o jogador que marcou mais gols no futebol e nem o único que marcou mais de 1000 gols, como propaga a mídia. Na verdade, Pelé é o quarto jogador da história do futebol mundial a marcar mais de 1000 gols. Em primeiro lugar, está um austríaco, Josef Bican, que marcou 1468 gols. Em segundo lugar, está um alemão, Gerhard Müller, que marcou 1461 gols. Em terceiro lugar, nós temos um brasileiro, que é pouco divulgado, Arthur Friedenreich, que marcou 1329, acho que é Arthur, né? Arthur Friedenreich. E em quarto lugar é que aparece o Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, que marcou 1284 gols. Na verdade, até essa afirmação de que o Pelé tem mais de 1000 gols também é uma afirmação discutível, pois oficialmente, isto é, em jogos oficiais, o Pelé só fez 757 gols. Então vejam que essa marca ela foi super exagerada pela mídia. Outra justificativa divulgada pela mídia para apresentar Pelé como o maior jogador de todos os tempos é porque ele foi o único a ganhar 3 Copas do Mundo. Outro fato super exagerado pelos marqueteiros. Primeiro, porque nenhum jogador ganha jogo sozinho e Copa sozinho. É até um desrespeito aos outros jogadores. Só aí já se vê a tentativa de criar o mito numa imagem de um esportista. Mas analisando o argumento da quantidade de Copas que dizem que o Pelé ganhou, veremos que é um exagero. Vejamos. Na Copa de 58, de fato Pelé jogou, foi muito bem, mas nem foi escolhido como craque da Copa e nem artilheiro da Copa de 58. O artilheiro da Copa de 1958 foi o francês Just Fontaine, que marcou 13 gols, um recorde que, dizem os comentaristas de futebol, dificilmente será superado. E o craque da seleção brasileira naquela Copa foi o jogador Didi, que pouca gente fala, que pouca gente sabe quem é. Na Copa de 62, o Pelé nem jogou, estava machucado. O artilheiro da Copa de 62 foi o iugoslavo Jerkovic, que marcou 5 gols. E o craque da seleção brasileira foi Garrincha, que muitos que jogaram futebol consideram que foi de longe muito mais jogador do que o próprio Pelé. A única Copa
que Pelé foi considerado o craque da seleção brasileira foi a de 70. E mesmo assim, o artilheiro da Copa de 70 foi um alemão, Gerd Müller, que marcou 10 gols. E o artilheiro da seleção brasileira foi Jairzinho, que ganhou até o apelido de Furacão da Copa, porque ele marcou 7 gols. Portanto, dizer que Pelé ganhou 3 Copas do Mundo é um exagero. Ele participou de fato de 2, jogando e fazendo gols, mas o Garrincha participou também de 2 e surpreendentemente é pouco valorizado pela mídia. Portanto, eu finalizo dizendo que essa imagem de super jogador criada pela mídia sobre a imagem do Pelé é uma idolatria criada com fins comerciais. Até a próxima!